nome de Jesus. Preparadas, meninas? Glória a Deus, aleluia. Vamos embora, porque a palavra do Senhor, ela está poderosa. O que eu vou contar para vocês hoje, a palavra de Deus que eu vou compartilhar com vocês hoje, vou usar a NVI. Já vou pedir para preparar 2 Reis, capítulo 6, a partir do 24. Uma história forte, intensa, com partes terríveis, mas com partes também que a gente aprende muito a tomar decisões corretas e não ficarmos apenas em cima do muro, nos posicionarmos como a Bruna Bissoli fez, se posicionou, tomou decisão, estava esperando, porque às vezes a gente fala que ora, mas a gente se queixa. Às vezes não é uma oração, é uma queixa, viu? Bem amazônica. Eu puxei, né? É uma queixa. E aí você se queixa, mas você não ora, então você não está tomando posse de coisas, está em cima do muro. Gente, o seu lugar não é em cima do muro. Se posicione e saiba que há um poder na decisão. Tem gente que acredita muito que não decidir é apenas não decidir. Você tem que saber que quando você não decide nada, você está decidindo não fazer nada. Então a sua decisão foi não fazer nada. E existem muitas pessoas que elas fazem o seguinte: elas não decidem sobre uma situação e ela espera que o outro decida, ela espera que o marido decida, ela espera que o universo decida, que é para que quando der errado, ela diga assim: ainda bem que não fui eu que decidi. Aí ela tem alguém para culpar, ela tem alguém para responsabilizar, ela tem alguém para acusar, ela tem alguém para apontar, ela tem alguém para dizer assim: foi você, não fui eu. Mas a sua ausência é simplesmente culpa sua. Você decidiu lá atrás não fazer nada. Então, eu digo para você hoje, aprenda a tomar a decisão. Posicione-se no lugar certo. Vocês estão entendendo? A gente vai ler isso aqui, olha, quero que você me acompanhe. A gente vai ler juntas aqui, me acompanhe, porque é uma história um pouco longa. Mas eu vou fazer você entender essa história. Diz assim a palavra de Deus. Você vai ver um monte de nome estranho, mas é um contexto lá atrás, no povo de Israel, antes de Jesus nascer, centenas de anos antes. É um contexto que fala sobre uma situação de uma guerra, onde uma cidade inteira foi sitiada, foi tomada, e ela, não é o 3, é o 6, tá? É o 6. Ela foi tomada por um povo, e um povo da Síria. E diz assim, isso, a partir do 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, esse era o rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Então, a cidade que eu vou contar a história é de Samaria. Samaria era uma cidade com muros e ela foi cercada do lado de fora. O cerco durou tanto tempo e causou tanta fome que uma cabeça de jumento, diga, cabeça de jumento, chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba valia o quê? 5? Estava valendo muito o esterco de pomba, né? Estava valendo demais. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher, olha só o drama dessa fome, desse desespero, porque a Samaria plantava os seus alimentos do lado de fora, criava os seus animais do lado de fora. A cidade era cercada por muros, então, se foi cercada do lado de fora, eles não podiam ter acesso à comida. Então, olha o tamanho do desespero quando acontece uma situação assim. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! Se você acha que foi só isso aí, foi uma coisa assim: socorro, socorro, majestade, me socorre, majestade. Olha o que ele vem falando por aí. Foi um grito tão alto que até desligou a tela. O rei de Israel disse assim: se o Senhor não te socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso tem trigo na eira? Tem vinho no tanque de uvas de prensar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Tipo assim, eu não tenho o que fazer, mas qual é o problema?
Afinal, ele era o rei, para quem ela iria pedir socorro? Para quem ela iria pedir ajuda? Ela respondeu, essa mulher, aqui, ó, essa mulher que está aqui, me disse, vamos comer o seu filho hoje? E amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela, que era a vez de comermos o seu filho. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes, como estava sobre os muros, porque ele estava em cima dos muros. O povo ouviu que ele estava usando pano de saco. Deixa eu ler aqui que está sumindo a tela, né? Tem um problema com essa tela aí, né? Ela está apagando, gente. Não sei o que está acontecendo, mas ela está apagando. Estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, que era um profeta, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. O que tinha Eliseu a ver com isso? Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunindo com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, porque ele era um homem de Deus, e quando você é uma mulher de Deus, você recebe a mensagem antes de Deus, porque Deus revela para você, antes que o perigo chegue à sua porta, Deus te avisa antes, quando você está conectada com Ele. Porque Deus revela a seus filhos, às suas filhas, aquilo que vai acontecer com você. Você pode não saber o detalhe, mas você sente, porque Deus revela para você. Sim ou não? Quem está conectada com Deus, está ligada, tudo bom, lindona? Está ligada com Ele. E tem uma conexão tão direta, tão reta com Ele, que recebe a revelação diretamente dEle. E aí, é que eu quero te contar que ele recebe essa revelação de Deus e fala assim, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenha trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do Senhor que vem atrás dele, ou seja, o rei já vinha atrás do mensageiro. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor, disse o rei. Vou ler mais um pouquinho que a gente precisa ler a Bíblia. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Pode seguir. E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Eu paro por aí. Uma leitura longa, mas eu gosto de leituras longas, para poder explicar o contexto para vocês. Essa história fala sobre a cidade de Samaria, como eu já expliquei. E ela havia sido cercada pelo exército dos sírios. Mas antes disso acontecer, Eliseu, um profeta de Deus, que tem conexão com Deus, que ouvia a palavra de Deus, que ouvia a revelação de Deus, que tinha esse contato diretamente com o eterno Deus. Antes desse episódio, aconteceu uma outra coisa. Aconteceu que o exército da Síria queria pegar Eliseu a toda força antes disso. Por quê, pastora? Porque antes disso, todas as vezes que o rei da Síria mandava dar uma emboscada em Samaria, Deus revelava para Eliseu, olha, vai acontecer uma emboscada no bosque tal, debaixo da laranjeira 59. Mais ou menos assim. Aí tentava fazer outra emboscada, tu te prepara aqui debaixo da tamareira, de número 652. Tem um flecheiro para pegar o rei de Samaria. Mais ou menos assim. E todas as vezes que havia um plano no secreto, que o rei pensava no secreto, Deus revelava a Eliseu no secreto. E este homem estava com raiva de Eliseu.
Sabe de uma coisa? Satanás tem muita raiva de mulheres que ouvem Deus no secreto, porque elas revelam as coisas que Deus quer que seja revelada. Quando uma mulher ora, Deus fala. Mas pastora, eu tenho muito medo de mexer com Satanás. Não mexa com Satanás. Ninguém está ensinando você a mexer com Satanás. Eu estou ensinando você a falar com Deus. E quando você fala com Deus, o inferno tem medo de você. O inferno corre de você. E o fato de você se relacionar com Deus causa arrepio em algumas pessoas. Porque Deus revela aquilo que ninguém está sabendo para a mulher de Deus. Para você. Para você. Meus filhos, eles têm uma situação comigo. Que quando, principalmente o Dani, né? Que já é um homem, tem 18 anos, está ministrando no Rio Grande do Sul. Ministrou ontem em 2 igrejas, em 2 cultos principais de uma igreja grande. Eu digo, meu Deus, esse menino já está ministrando, pregando em igreja grande. O que virá por aí? E eu temi. Digo, Deus, guarda o coração do meu filho. Mas no secreto lá em casa, mamãe e filhinho, as coisas funcionam muito, de uma forma muito especial. E eu estou sempre orando para que Deus me mostre como eu posso ajudar meus filhos. E tem hora que eu chego para o Dani ou para o Davi, mas eu quero falar aqui do Dani, que o Dani já é maior. E eu falo assim, já direcionado, eu chego com ele e falo assim, me conta. Aí ele, o quê? Fala logo. E ele diz, o quê? Que o Espírito Santo já fofocou para você. Eu digo, eu já estou sabendo. Aí ele, de tudo, não sei. Me conta que eu vou saber se estou sabendo de tudo ou não. Mas Deus muitas vezes fala assim comigo de madrugada. Levante, ore por seus filhos. Levante, fale com seus filhos amanhã de manhã, assim. Meu irmã, batata. Uma mulher precisa estar conectada com Deus para dirigir a sua casa, para dar destino a seus filhos, sabe por quê? Porque o inimigo de nossas almas não cansa de lutar contra nossa casa, nossa família, nosso casamento, nosso futuro. Ele não cansa de querer destruir os planos de Deus para a sua vida. E é necessário que você esteja tão conectada com Ele, para que você se antecipe aos planos de Satanás. Uma mulher que ora, ela está sempre passos à frente. Não é não, Cíntia? A revelação vem. Então Eliseu tinha passos à frente, é por isso que Ben-Hadad tinha essa desconfiança também com Eliseu. E quando o rei de Samaria vem reclamar, o rei de Samaria vem reclamar com Eliseu, que morava em Samaria, é porque ele disse assim, é porque tu anda revelando as coisas, que o inimigo veio aqui na nossa terra. Aí ele olha assim, porque eu revelo as coisas. Mais ou menos assim, quantas vezes eu te livrei de cilada, quantas vezes eu te livrei da morte, e agora tu te vingas contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você, muitas vezes você vai ajudar muitas pessoas, que no final ainda vão apontar o dedo para você e vão dizer assim, eu não preciso de você, você é uma pedra de tropeço na minha vida. Minha irmã, fique tranquila. Sabe por quê? A sua parte você fez. Cabe a você, como filha de Deus, continuar fazendo o que é certo. Não faça o que é errado, porque os outros fazem o errado com você. Continue firme na palavra. Continue firme no Evangelho. Continue firme em Cristo Jesus, pois Ele tem para você a resposta para cada situação. Ah, mas vem situação. Eliseu tinha ajudado muito o rei de Samaria. E agora a facada vem pelas costas. E você sabe que ele fala para Eliseu, Eliseu fala para o rei, diante dessa situação, amanhã de manhã, a essas horas, amanhã por essas mesmas horas, tudo que está custando caro. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que é inflação, não sabe? Você faz compras. Toda vez que você vai no mercado, você não se assusta?
eu ia fazer compra com um valor e voltava com um carrinho cheio. Se eu for com o mesmo valor de um ano atrás, eu volto com 2 sacolas. Aquilo ali era uma inflação que estava acontecendo ali. Porque como os samaritanos não tinham como pegar comida fora, o que tinha dentro estava valendo muito dinheiro. Até esterco de pombo, uma caneca de esterco de pombo, estava valendo muito e as pessoas estavam comendo aquilo. Porque precisavam se alimentar. A ponto de haver um desespero tão grande, tão terrível, de 2 mulheres colocarem em jogo a vida dos seus filhos. Eu tenho certeza que nenhuma daqui faria uma coisa dessas. Mas no momento de desespero, minha irmã, tem mulher que fica doida. Tem mulher que vai para macumba. Eu quero casar. E não vai esperar no Senhor igual a Bissole. Aí vai lá para o terreiro. Aí vai lá. Com Jesus tu não tem que derramar sangue. Com Jesus tu não tem que matar a galinha. Com Jesus tu não tem que pegar banho de pipoca. Com Jesus tu não tem que fazer nada disso. Mas lá no terreno de Satanás, você vai lá e paga esse preço. Minha irmã, com Jesus o sangue já foi derramado na cruz. Você não precisa mais fazer nenhum sacrifício. O sacrifício foi feito por nosso Jesus. E nesse ponto, que é justamente quando fala sobre essas 2 mulheres, que há decisões tomadas em meio a desesperos que são decisões erradas. Se você quiser escrever, você pode escrever. Decisões tomadas em meio ao desespero são decisões erradas. Não interessa se você está passando por necessidade, fome, frio, dor, aflição, angústia, ansiedade, enfermidade, problema no trabalho, no casamento, com o filho. Não tome nenhuma decisão antes de orar. Antes de orar de verdade. Não é se queixar. É abrir a boca e falar com Deus. Não se precipite. A precipitação, ela origina da palavra precipício. A precipitação origina da palavra precipício. A mulher precipitada, ela está se jogando no precipício. A mulher que não para analisar suas palavras, suas atitudes, suas ações, ela está constantemente jogando a sua vida e a sua família no precipício. Essas 2 mulheres estavam desesperadas, angustiadas, perturbadas. E aí elas começam a fazer esse joguinho desesperado. E quem que come o filho de quem? Gente, essa cena para mim é desesperadora. Eu imagino elas falando assim, quem é que vai ser o primeiro? É terrível falar sobre isso. Mas é algo que aconteceu de verdade. Olha o tamanho do desespero e olha o tamanho do prejuízo que um desespero pode te levar. Não tome nenhuma decisão debaixo de desespero. Outra coisa que eu quero te falar é que para você ter cuidado com a lepra da sua alma. A Bíblia fala, e mais à frente um pouquinho, que está no versículo... Abre aí para mim, 2 Reis 7, a partir do versículo 5. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 5. Seguindo a mesma leitura. Ao anoitecer... Volta só um pouquinho. Volta para mim para o 7:1. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha com 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem, vocês vão entender isso agora, que vocês já leram, agora vocês vão compreender. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá
coisa alguma? Havia 4 leprosos, diga, 4 leprosos. Junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Segura para mim. Por que ficar aqui esperando a morte? 4 leprosos. Os leprosos, eles já ficavam do lado de fora das cidades. Eles não podiam ficar do lado de dentro. E por que eles não foram mortos? Por os sírios. Porque nem os sírios queriam contato com o leproso. De tanto medo que eles tinham de serem contaminados por essa enfermidade. Eu acredito que eles estavam de um jeito bem deplorável. Talvez alguns já sem os dedos dos pés, ou sem a ponta dos pés, já andando assim, porque os dedos dão equilíbrio, gente. Já andando torto, assim, já se segurando. E outros já sem os dedos das mãos, sem força para pegar, se sentindo castrados, sem condições de pegar as coisas direito para comer ou para beber água. Talvez a ponta de um nariz do outro já não existisse mais, já fosse aquela cavidade aberta em que eles olhavam e viam: nossa, que aparência horrorosa, que coisa mais feia de se ver. Talvez um outro estivesse com a sua orelha já corroída e já não tivesse mais nada ali. Talvez essa fosse a condição dos 4 leprosos que estavam do lado de fora. Pode seguir. Pode passar o próximo versículo. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Olha só que perspectiva. Se nós ficarmos na cidade, morreremos de... Mas se ficarmos... Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Deixa eu explicar esse contexto para você. 4 leprosos, do lado de fora de Samaria. A cidade está aqui. O povo está morrendo de fome, comendo os próprios filhos, comendo uma cabeça de jumento, que nessa altura valia na moeda de hoje R$2.400. Uma cabeça de jumento. Não se comia jumento naquela época, nem hoje. Você viu alguém comer jumento? Vocês já ouviram alguém servir jumento? O pessoal serve por aí, né, rã, em restaurante, eu não como. Na verdade, eu tenho fobia de sapo. Quem viu esses dias? Vocês viram? O meu cachorro não teve o que fazer, entrou pela porta da cozinha, segurando naquela boquinha linda um sapo. E ele veio em nossa direção como quem quisesse entregar um presente, aquelas perninhas do sapo balançando. A Sara gritou: mãe, o Apolo está com um sapo na boca, que eu olhei. Minha irmã, eu não sei como, não sei te dizer. Eu sei que em questão de macrosegundos eu estava em cima do balcão da minha cozinha, gritando, com a mão assim, ó. E o Paulo olhou: como que tu subiu aí tão rápido? No dia seguinte eu fui perceber que eu estava com um roxo bem aqui na minha canela, que do jeito que eu me afligi, eu subi. Apareci lá em cima. Nós temos os nossos medos. Nós temos as nossas angústias. Eu descobri que meu pavor de sapo está muito vivo. Se você me perguntar do que você tem medo hoje, eu sei responder. De sapo. Fobia. É a herança da minha mãe, que tem fobia de sapo, que me ensinou essa coisa. E a Sara: ai, mamãe, deixa eu pegar no sapo. Ai, chega, deu uma suadeira. Mas, de fato, gente, cada um tem seus medos. O medo deles era morrer ali, parado. Então, do lado de fora, eles perguntaram assim para um, olhou para o outro, falou: é o seguinte, já faz tantos meses que a gente está aqui do lado de fora com fome. Que tal a gente ir lá no arraial, no acampamento do inimigo? Aí um, eu tenho certeza que olhou, digo: que ideia de jirico que tu teve, hein? Tu não está sabendo que eles querem matar a gente? Aí o outro deve ter dito: eles estão mortos, a gente já está. Se a gente parar aqui, a gente morre. Se a gente for, a gente morre. Então, para morrer? Um disse assim: se ficar aqui, morremos. Se a gente levantar, também a gente morre. Vamos tentar fazer alguma coisa?
Deixa eu falar alguma coisa para você. A sua decisão de não fazer nada já é uma decisão. A sua decisão de ficar parada à porta do lado de fora de Samaria como uma leprosa, se corroendo nas suas dores emocionais, nas suas faltas, nas suas ausências, já é uma decisão. O fato de você pensar sobre o medo, a sua aparência, porque a minha aparência, porque eu não sou tão bonita quanto a irmã fulana de tal. Eu digo, deixa eu falar uma coisa para você, você é linda do jeito que Deus te fez. A maior lepra não é física, a maior lepra e a mais difícil de ser curada é aquela que está dentro do corpo, é a lepra da alma. É aquela que ninguém vê, é aquela que ninguém consegue sentir, só você consegue. E de repente aqueles 4 leprosos se levantam. Eu imagino a cena. Assim, vamos? Quilômetros. Bora, tu tá andando muito devagar. Eu digo, cara, não tem o dedo do pé. Tá faltando 5. Aí o outro fala assim, deixa eu te ajudar. Não tinha dedo na mão. Não tinha como tocar. Mas mesmo assim, um disse para o outro assim, como se a alma estivesse fortalecida, vamos embora. Segura aqui, a mão não tem, mas tem o cotovelo, vamos embora. Vamos junto. Vamos para onde? Para a morte? Não, vamos tomar uma decisão. Tem situações, minha irmã, que você tem que ir se arrastando. Eu não tenho condição, pastora, levanta, mulher, e toma uma atitude, é a tua casa, é o teu casamento, é os teus filhos, é o teu negócio, é a tua vida, é o teu relacionamento com Deus, faz alguma coisa, vai se arrastando, vai capingando, mas vai em nome de Jesus. Sai da inércia, porque inércia é uma decisão. E pode ser a pior lepra da sua vida, a inércia. Nosso cérebro precisa entender que há alguém que está comandando as emoções e está dizendo, vai, vai, vai. E não é de fora, não, é de dentro. Minha irmã, tem dia que eu não estou legal, não. Tem dia que a força está contrária. Está difícil. Tem dia que eu tenho que esbofetear minha própria carne. Tem dia que literalmente eu tenho que dar um tapa em cada rosto. E dizer assim, acho que eu dou 4. Para de besteira. Se olhe no espelho, tu é filha de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Porque se você não souber quem você é, o diabo coloca mentiras a teu respeito e vai ditar mentiras para você, dizendo que você é uma coisa que você não é, e você vai acreditar nas mentiras do diabo, porque você tomou a posição da inércia, e inércia é uma posição que você tomou. Deus está levantando mulheres que estão inconformadas com a inércia nessa noite e que estão entendendo esse processo. Senhor, não estou me sentindo bem, eu me sinto sem força para pegar, eu me sinto sem força para lutar, eu me sinto sem força para reagir, eu me sinto sem força para orar, eu me sinto sem força para ler a Bíblia, mas eu vou mesmo assim, do jeito que eu estou. E o Senhor vai me fortalecer em sua graça e misericórdia, amém? Amém? É desse jeito. Aí sabe o que aconteceu? Eles foram. Deixa eu falar para você, quando alguém se posiciona, quando uma mulher se posiciona, mesmo quando ela não está em condição, ela entende o poder da oração, ela entende o poder do jejum, ela entende o poder da leitura da palavra, então ela se posiciona, ela muda a realidade a seu respeito, não é não, Bissoli? Bissoli pegou na raiz, quando eu falei para ela, profetiza a realidade que você quer construir a seu respeito, profetiza e vai, você vai casar. Eu lembro de ter dito aqui, ó, este homem vai te pedir em casamento, você vai casar com ele o quanto antes, vai casar agora dia 2,
há coisas que só acontecem depois que você declara em fé. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? De verdade? Então vamos lá. Eles saem daqui. A Bíblia fala que no horário que eles levantaram, que era no entardecer, no mesmo horário, na mesma hora que eles estavam sentados, e eles falaram, tomaram essa decisão, a Bíblia fala que na hora que eles disseram isso, e eles se levantaram, na mesma hora que eles ficaram de pé, eu vou repetir, na hora que eles se levantaram, na hora que eles ficaram de pé, o Senhor fez com que as centenas de milhares de pessoas no exército dos sírios ouvissem ao mesmo tempo, som de cavalos, trombetas, de gritos, de exército, e entraram em desespero e começaram a dizer: o que está acontecendo? O rei de Samaria chamou outros reis para lutarem contra nós, vão embora daqui que a gente não quer morrer, e saíram em desespero, e não havia exército nenhum. Não havia nada. Sabe o que havia? 4 leprosos. Que nem gritaram. Que eu nem sei se ainda tinham dentes. Não sei como é que estava aquela boca, minha gente. Com fome, passando fome, porque eles também não estavam comendo. Eles estavam com fome. Passando necessidade. E os leprosos se levantaram e o pessoal lá começou a ver. Vamos matar! A Bíblia fala que quando eles chegaram apavorados, com certeza, com medo, olharam. Tudo vazio. Tanto ouro, tanta comida. Rapaz, é aqui que a gente vai ficar. Eu imagino eles botando roupa, botando aquelas joias, comendo, passando mal de tanto comer. Aí eles lembraram assim: isso não está certo. A gente está se acabando de comer e o nosso povo está todo mundo lá, passando fome. Bora voltar? Vocês acham que eles foram curados porque fizeram isso? Eles voltaram mancando. Bora avisar. A sua limitação não é suficiente para deter a palavra de Deus dentro de você. A sua limitação não é suficiente para o inimigo segurar você. A sua limitação, na verdade, é a sua história sendo contada como o sucesso de Deus na sua vida. A sua limitação vai falar da glória de Deus e será testemunho para uma multidão. O que adianta sermos tão curadas e tão saudáveis e não fazermos nada? O que adianta sermos tão fortes e não estarmos fazendo absolutamente nada? Mais vale 4 leprosos fazendo alguma coisa do que uma cidade inteira não fazendo nada. Deus só estava esperando que alguém dissesse: vamos lá, para ele liberar o exército dos anjos, com todos os seus cavalos e cavaleiros, para que viesse espantar o exército inimigo. Eles voltam. Lembra de que Eliseu falou? O primeiro chefe do exército havia dito assim: olha, quando Eliseu disse: amanhã a essas horas vai estar tudo baratinho, tudo na promoção, vai estar na promoção amanhã vai ter feirão, vai ser bom demais. E o chefe do exército olhou: eu duvido. Aí Eliseu falou assim: pois você vai ver, mas não vai comer nadinha, cuidado. Cuidado, para você não estar duvidando dos milagres que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus tem milagres disponíveis para você, não é não, Fabi? Deus tem uma porção generosa para derramar sobre a sua vida. E Ele veio. E nesse momento aqui, que Ele passou isso tudo, lá vem os 4 leprosos. Gente, tem comida. Nem sei como eles conseguiram comunicar, mas já estava mais fortinho, né? Já estava mais fortinho. E aí consegue comunicar, a Bíblia fala que o povo saiu numa velocidade tão grande, em um desespero tão grande atrás de comida, em direção ao arraial do inimigo que estava vazio, que os desesperados atropelaram
o chefe do exército que havia dito duvido, e o chefe do exército morreu. Ouviu falar do milagre, sabia que havia comida, mas morreu. Cuidado, minha irmã, porque muitas vezes o milagre está na nossa porta e nós somos as únicas que estão impedindo de chegar na nossa mão. Isso é sério. Isso é muito sério. E Deus está falando com a gente hoje, falando assim: eu te aceito como você está. Eu sei que há mulheres aqui nessa noite que sentem que tem até uma lepra no coração, aquela lepra da alma, aquela que não deixa ela tomar a decisão correta, então ela está travada, ela está parada, ela está congelada, porque ela não consegue romper em muitas áreas da sua vida. É excelente nos negócios, mas é péssima nas suas relações sociais. É maravilhosa nas relações sociais, mas é péssima nos negócios. É uma excelente pessoa para todo mundo, mas é uma péssima esposa. Ama o seu marido e coloca ele no altar, mas é uma péssima mãe. Onde está o câncer na sua vida? Onde está a lepra na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Há um banquete que Deus preparou para você. E hoje Deus está falando para nós nos levantarmos e nos deliciarmos com o banquete do Senhor, porque hoje há cura para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa vida. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. E se você entendeu o que Deus falou com você, que Deus falou muito com você, mas Deus falou demais. Deus falou fortemente ao nosso coração. Eu quero te convidar a abaixar a tua cabeça e falar com o Espírito Santo agora. E falar assim: Espírito Santo, me mostra alguma lepra emocional em minha vida. Há algo que eu ainda preciso ser curada, algo que eu preciso me posicionar. Deus, me ajuda a me levantar do meu ponto de inércia e a dar passos que me levem até esse banquete. Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou com os pés machucados, Senhor, eu não tenho condição, mas eu vou mesmo assim, porque hoje o Senhor me conduz a dar passos. O Senhor está nos conduzindo a dar passos. Deixa o Espírito Santo falar com você durante alguns segundos.